Seja bem-vindo a bordo. Estamos iniciando o podcast online do Varig Vive. Nessa oportunidade, temos o privilégio da presença do comandante Geraldo Souza Pinto, que esteve na Varig desde bastante tempo, até o Boeing 777, e isso ele vai contar durante o nosso bate-papo aqui. Seja bem-vindo, comandante. Olá, Virgil. Muito obrigado aí. Me honra participar dessa sua nova empreitada aí, mantendo o nome Varig vivo. É um prazer. Então, exatamente isso. Resolvemos criar podcast e outras ferramentas semelhantes, exatamente com a intenção de contar o legado que a aviação aérea rio-grandense fez ao Brasil, à sociedade, à aviação até internacional, e, paralelamente, mostrar, e sempre que possível mencionar, o Memorial Varig Vive lá em Nova Petrópolis, que atualmente já está apto para iniciar a construção, está faltando investidores para iniciar a obra e tal, tem alguns, mas não é o suficiente, e estamos nessa fase de prospectá-los. E, ao mesmo tempo, criamos aquela associação Varig Vive, que sempre é importante divulgar para ter os associados, e quanto mais associados tivermos, mais fortes seremos, porque representaremos um grupo forte. Souza Pinto, me permitiu chamá-lo assim, é um privilégio. Eu conheço a sua família e o nome Souza Pinto desde que eu entrei na Varig. Souza Pinto é filho do Lilito Souza Pinto, que foi um daqueles aviadores pioneiros que desenvolveu a empresa, entrou lá pela década de 40, né? Depois foi me corrigir se errei, e voou também acho que do F-13 ao 747, teu pai, e depois tu entrou na empresa, acredito que lá por 1960, né, 60 e pouco. Tem mais um irmão que também é da empresa, que foi o Fernando Pinto, que foi para a área administrativa e fez uma ótima gestão como presidente. Poderia, por gentileza, mencionar a respeito da história do Lilito Souza Pinto, tu criança, vendo o pai saindo, saindo para perto e depois saindo para longe. Natural de onde mesmo tu é? O meu pai é de Bagé. E tu, Porto Alegre? Eu sou de São Paulo. Sim. Eu sou o único da família que não é gaúcho. A história da Varig começa por aí, viu, na minha vida, porque o meu pai ele foi fazer um curso de Link Trainer para implantar o Link Trainer na Varig. E então foi para São Paulo. Aquele Link Trainer que tinha na Eva Era, aquele azul do formato de botar capota, aquele? Isso. Cara, sabe que está aqui no acervo do Boulevard, mas choveu aí, andou danificando aí. Estamos tentando requisitá-lo para restaurar, mas é um pouco difícil sempre. Então ele estava fazendo o curso do Link Trainer com o pessoal da fábrica do exterior, né, que vieram para isso e para implantar na Varig. Foi, na realidade, o primeiro simulador, né, da Varig. Foi esse Link Trainer, né? E então ele estava em São Paulo e a minha mãe resolveu fazer uma visita a ele lá, né? Estava grávida de mim e eu me antecipei um pouco e acabei nascendo lá, né? Que ano? Em 1946, né? Então, ali comecei a mesclar minha vida com a Varig, né? Porque eu tenho uma foto minha de um mês ou dois já sentado num Link Trainer, tá? Colo do meu pai. E logo em seguida, tinha uns 2 meses, eu fui para Porto Alegre. Isso é uma passagem da minha vida que eu gosto muito de comentar. Eu acho que até eu estou meio repetitivo nisso. Que eu fui num DC-3, C-47, aliás, para Porto Alegre, mas era um dos primeiros que a Varig adquiria lá
da sobra de guerra, que eles foram a Belém comprar e tudo, né? Então, era o VAZ. E esse C-47, ele não tinha ainda, não estava equipado ainda para passageiros, tá? Ele estava na configuração militar, os assentos eram laterais, né? E eu tenho foto até que eu tenho no meu livro aí, deu dentro de um negocinho daqueles de carregar criança, né? Na parte de num desses assentos laterais aí do C-47. Então eu tenho isso na minha vida que eu depois fui ver esses aviões não tinham mais do que 3 meses na Varig, né? Não tinha nem dado tempo ainda de modificar o interior deles, né? E eu já estava ali dentro de um deles, indo para Porto Alegre, e acabei mais tarde, 21 anos depois, voando esse mesmo avião, né? Isso aí é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, que depois dali, um tempo depois, eu fui conhecer meus avós em Bagé, e fui num Junkers F-13 pilotado pelo comandante Grais. É outra marca que eu tenho de meu início com Varig. Mas isso é uma marca indelével, porque tem 3 itens aqui que eu quero abordar. Sentado no Link Trainer, tu fez uma vida de treinamento, né? Participou muitas vezes no setor de treinamento, formou, Sim, sim. e já no nascimento entrou no Link Trainer, coisa que Então, raríssimas pessoas parecem. Ali tu inoculou o vírus, possivelmente. ali estava inoculado já. Depois, voar o Curtiss recém-comprado, depois saiu comandante, possivelmente, no próprio curso lá, 20 anos depois. No C-47, eu fui de copiloto no C-47, fui promovido comandante no AVO. No AVO. Não, eu mencionei curso por engano, porque eu tinha uma pergunta sobre o curso aqui depois que eu quero fazer, porque eu não vi até agora ninguém dos nossos aí que tenha voado cursos, porque tinha um grupo específico lá no curso. Dei um pulo para frente quando nós voltaremos, não é? Isso, não, o curso são. Eu acho que o meu pessoal aí, a minha turma aí da minha época, não chegou a voar, não. Desses que eu lembro, assim, foi C-47, aí chegou o Avro, aí foram para o Avro e tudo. O pessoal mais antigo é que voou o C-46. E o F-13, tu foi a Bagé com ele, quem era o comandante, falou? Comandante Grais, que foi um Caramba. ícone da Varig aí, ele é que desbravou aquele interior do Rio Grande do Sul todo aí. Sim, eu li várias referências dele. Eu acho que o teu pai é de copiloto, não é? Ele, na época, Meu já pai, entrou o comandante. meu pai de copiloto, e o meu pai voou de copiloto com ele, e ele teve treinamento para comando, meu pai teve treinamento para comando, comandante voo, e mais tarde eu fui ser colega do filho dele, o Erico, foi ser piloto-chefe da Varig. Então, mas meu pai foi treinado para comando pelo pai dele. Quer dizer que o F-13, que idade tu tinha na época para visitar teus avós lá em Bagé? Era meses, tinha meses. Resolveram me Ah, levar pequenininho ainda. depois de guri, não. Depois de guri, calça curta, não foi, não andou de avião pequeno. Ali era DC-3 já. Fiz vários Pois. voos para Bagé de DC-3. Eu achava que ele tinha uma cabine enorme, muito alta. E um dia eu fui, depois de muito tempo, fui entrar num e digo, mas essa cabine era mais alta, né? Eu é que era pequenininho. Isso mostra que o prisma de criança é bem com a referência ao seu tamanho, né? Bem assim. Coisas que tu achava enorme, a própria imagem do pai, né? Quando tu é criança, o pai é um cara super-homem. Exatamente, É muito exatamente. interessante. Vocês são apenas os 2 filhos? Não, somos 6. Apesar na época que meu pai voava, não ter regulamentação, ele ainda conseguiu fazer 6 filhos. Não se, não se deixou esmorecer por esses motivos, tá certo? São 2 homens e 4 mulheres. Como foi essa. Quando tu. Fez a formação de piloto aonde? Como? A formação de aeroclube aonde?
Eu comecei quando planador, no Clube de Planadores Albatroz, né, Rio Grande do Sul, Osório, né? Osório, uma passagem muito marcante para mim. E dali, o meu pai veio embora para o Rio de Janeiro. A Varig estava sendo praticamente trazida aqui para o Rio, principalmente porque tinha cargos administrativos, diretor e tal. Eles tinham que vir para o Rio. A Varig estava crescendo e tinha que estar bem situada, mais na parte central, vamos dizer assim, do Brasil, né? Junto da Cruzeiro, da Paner, próxima da VASP e tal. Então, meu pai veio para cá e eu vim bem nessa fase. Eu era recém-formado aí, piloto de planador. Acabei vindo para cá, entrei logo no clube de planadores aqui, fui ser instrutor e tal. E aí fiz o meu curso de piloto privado e comercial no Aeroclube de Nova Iguaçu, no Rio. Pretendia entrar Aquele para lá, Aeroclube do Brasil, não existia mais. Não, ele tinha acabado. Nessa época não existia mais, não. A ideia minha era voar planador, rebocar planador, fazer as horas e tal, e entrar para a Embraer, né? Mas eu cheguei nas horas de piloto comercial e a Varig precisou urgentemente de copilotos. Então, começou a admitir gente com piloto comercial. Eu corri para tirar minha carteira, tudo, e consegui entrar. E por essa razão eu não fiz a Embraer. Pois é. Esses dias eu entrevistei, eu tinha um papo com o comandante Nelson Rietti, e aí ele contou que ele é oriundo da Evaer, teve instrução com Machado, né? E aí eu perguntei, o Souza Pinto também? Ele disse, não, o Souza Pinto entrou direto, porque estavam precisando de gente, e aí até fiquei surpreso, porque achei que... quais os aviões que tu voasse com o teu pai, de passageiro, de extra, de coisa assim, aviões Varig? Olha, eu lembro de... Eu acho que eu voei com ele acho que voei com ele o Eletra, aquele Eletrinha, né? Eu O cheguei aí, Eletrinha. cheguei aí com ele para Bagé. E depois foi com ele DC-3, foi Convair, foi... Bom, aí comecei, foi Caravelle, Super Constellation, 707, DC-10. Cara, Ele é imagina que, se tivesse infelizmente... fotos disso tudo na época, né? A gente não fotografava. Exatamente. Ele é que, infelizmente, nos deixou com essa mágoa, porque ele nunca voou comigo. E ele tinha muita vontade, viu? O mais próximo que nós chegamos foi num voo para Los Angeles, em que ele estava aposentado e ia com a minha mãe e com parte da família, uma viagem dessas de quem se aposentou e tal, e quer rever aqueles locais e tal. E eu seria o comandante do DC-10, né? Pois é que eu tive um cálculo renal uma semana antes e que só fui expelir o do cálculo uma semana depois do voo. Cara, e ele já Então, estava com o pacote pronto, foi com estava outro. com tudo pronto e fez lá o programa dele lá com a família, mas eu senti que ficou uma mágoa ali, que ele queria ter feito esse voo comigo, né? Eu, Engraçado. eu fui... a minha ligação com ele no cockpit foi em simulador, né? Eu fui aluno dele no curso do DC-10. Ah, sim, mas e aí quando tu entrou em rota, ele... Não, mas ele estava só instrutor, não estava mais em rota? Ele estava aposentado. Ele não era Sim. mais, ele não voava em rota. Então, eu Sim. fui aluno dele no DC-10 e depois ele iria comigo a Los Angeles, provavelmente ele na cabine, para ver se eu tinha aprendido direito o que ele me ensinou. Lembra quem era a tua dupla de simulador? Não? A minha dupla foi, lembro sim, foi o comandante Bacelar. O Bacelar deve ter sofrido os esporros que ele dava em ti, apesar de que não me parece que ele era do cara de dar esporro, né? A fama dele Não, era um não, cara muito calmo, né? ele era um instrutor muito calmo e
Eu acho que eu também não, nem eu nem o Bacelar, a gente não deu muita chance para levar esse povo, né? E olha, mas vocês eram oriundos do 07. Do 07, 07. Completamente diferente, né? Porque o DC-10, na chegada, ele é um baque, né? Porque é uma outra filosofia, né? A Douglas tem outro É, comportamento. exatamente. Só que o 07 era tão mais antigo, um avião mais difícil, eu diria, de pilotagem, de handling, Sim. né? Um avião Deslocado, pesado de quase tudo comando, manual. pesado de comando, Exato. aqueles motores que não se acertavam, a gente ia na final, daqui a pouco um acelerava um pouquinho mais que o outro, tinha que ir acertando, trimando. E, era um avião que era normal fazer treinamento de acertar a pista quando enxergava a pista, coisa que hoje em dia os novos aí nem sabem o que é isso, porque o avião sai sempre alinhado, né? O sistema eletrônico preciso e tudo, e o 07 não. A gente tinha um treinamento de fazer o enquadramento da pista, porque sempre saía ou de um lado ou do outro, né? Então, quando eu fui para o DC-10, eu tive que estudar muito mais, um avião muito mais complexo, né? Mas que tinha esse conforto. Eu botava no piloto automático e ele me largava bem no alinhamentozinho da pista, era macio de comando, tinha aqueles sistemas que depois que a gente aprendia, né, de piloto automático e tudo, né? Muito tranquilo, que tirava a carga de trabalho do piloto, que o 707 tinha essa carga de trabalho em função da dificuldade de pilotagem. É. Então, eu tive facilidade para o DC-10 até nesse aspecto. Me conta aí a sequência de aviões, então. Tu entrou Bom, direto para o DC-3 de copiloto, isso? eu entrei de copiloto, eu voei em torno de 1.200 horas. Eu tenho o maior orgulho de dizer que o avião que eu voei foi o DC-3. Depois voei um monte de outros aí, grandões, modernos e tudo, mas eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu voei o DC-3. É. E é um avião E que fez quando eu parte da entrei, história da formação. fechou a porta, porque já vinha o Avro, estava chegando, então os copilotos novos entravam no Avro e tudo, e eu comecei a me sentir muito mal com isso, tecnicamente, né? Porque eu ia almoçar com o pessoal mais novo que eu, e eles falavam em ILS, falavam VOR, pressurização, piloto automático, tudo, e eu só tinha uma bússola e um NDB ali, né? Um ADF, né? Broadcast. Também. Que ano era? E Que ano era que tu entrou na Varig? 68, né? 68. 68. Então, eu comecei a me sentir mal de estar voando aquilo que eles chamavam de lata velha, né? Aí um dia eu criei coragem e fui falar com o comandante Carlos Joaquim Conde de Vestarp. Era Só o nome temido, já assustava. assustava, né? Mas eu tinha a costa mais quente, né, com meu pai, que era amigo dele, colega, eu digo, eu vou lá falar com ele. Fui lá, foi obviamente muito bem recebido, tudo, e aí passei para ele, digo, olha, eu estou frustrado, eu vejo todo mundo passando na minha frente, eu vou nesse avião antigo, não sei o quê. Ele me disse, olha, daqui a pouquinho tu está no Avro, daqui a pouco isso aqui vai deslanchar e tal, e um dia tu vai me agradecer de ter voado esse avião. Eu tive a ocasião de agradecer a ele. Um dia eu estava no 27, ele foi de extra comigo. Eu digo: olha, chegou o momento aí, quero lhe agradecer de ter voado aquele avião que chamavam de Lata Velha, e que eu tenho o maior orgulho de tê-lo pilotado. Bom, mas E dali foi para o Avro. dali eu fui para o Avro. Eu lembro quando o Avro veio para a Varig, ele veio, um avião veio fazer demonstração, né? Um avião da fábrica e tudo, né? E eu fiquei babando por aquele avião. Eu vi ele no Santos Dumont, tudo, eu voando de copiloto de asa, eu digo, poxa, mas isso é um avião moderno, beleza. E eu lembro de um dia que eu Pressurizado, metanol na partida, né? Cheio de água recursos. metanol para decolagem. Eu lembro de um dia eu estar em casa, sentado no quintal com meu pai,
morava na Ilha do Governador, e esse árvore estava fazendo uns toques remetidas lá, né? E passava de por cima. Não tinha Eu, simulador de árvore, né? não tinha. Esse aí Era era da no avião. fábrica ainda, a Varig estava em estudo, se comprava ou não. E aí eu falei para ele, olha, a maior realização da minha vida vai ser se um dia eu conseguir ser comandante desse avião, né? Aí ele olhou para mim e riu e disse, não, vai ser comandante dele e de muitos outros, né? Pensei, pô, tá, tem bola de cristal, que é isso? A Varig estava completamente estagnada, eu estava trancado lá no DC-3, os pilotos estavam há anos voando o mesmo tipo de avião, e ele veio com essa perspectiva para a minha carreira. A Varig tinha, em 68, 07, Constellation em phase-out, né? Ainda tinha E os Constellation. Convair? Por que ninguém, também não vê ninguém conhecer que voou Convair? O Convair também era uma coisa à parte lá? Era o mesmo caso do C-46. Convair e C-46, eles eram equivalentes, equiparados, né? Eles ia para um ou para o outro. Então, pela mesma razão que não se ia para o C-46, a mesma razão para o Convair. Teve um ou outro colega que chegou a iniciar o curso de Convair, mas depois tiraram ele, e aí o Avro precisava de gente e tal, e levaram para o Avro. Mas aí, dando continuidade, essa previsão do meu pai se concretizou, eu fui para o Avro logo em seguida e fui dar instrução para formar comandantes e tal. A correria começou, aquilo que ele falou que ia acontecer, que eu achei engraçado, estava se concretizando. Saiu o comandante Correria. no Avro. Tem? Saiu o comandante no Avro. No Avro. Eu logo saí comandante e fui ser instrutor para comando e tal. E aí começou aquela correria. Aí veio a minha vez de ir para a Eletra, né? Então aí veio a minha, eu diria que a única frustração que eu tive assim na minha carreira, porque me pediram para ficar no Avro para terminar os alunos, estava precisando de comandante e tal, eu era instrutor, e eu fiquei. Os mais novos passaram, foram para o Eletra. Aí, de novo, aquela situação, eu no Avro e eles falando bem daquela grande máquina que era o Eletra. Quando chegou a minha vez de ir para o Eletra, me disseram, você não vai para o Eletra, não. Você vai direto para o 727. Caramba! Você vai fazer um curso que é longo, vai voar pouco e vai para o 27. Melhor é você ir direto. Olha, na época, aquilo me entusiasmou, porque o 27 era Jato. o senhor avião. Né? Sempre Claro, foi, até hoje, convenhamos. claro. E aquilo me entusiasmou muito. Ele fazia voo até para Miami, fazia México, Bogotá, Panamá. coisa, né? E as capitais todas. E, poxa, eu fui super entusiasmado. Hoje, eu me arrependo muito de não ter voado elétrico, porque eu sou um entusiasta de aviação, eu gosto de avião. E eu gostaria de ter voado o elétrico. Até hoje eu tenho mágoa quando eu vejo o elétrico. Mas não dá para voltar. Eu tenho do 07, que eu veio 07 também. Eu fui do 27 para o DC-10, porque quando chegou a minha vez, eu já estava phase out, aí não valia a pena e tal. Mas eu tenho, porque é um avião clássico, né? O 07, apesar de ser Então, muito parecido com o 27, mas é o 07. então, aí eu fui voar 727, voei uns anos de primeiro oficial, porque eu era muito novo lá. E, então, mas depois saí master e tudo, fui instrutor e acabei. Esse avião eu voei 11 anos, tá? E eu acabei sendo voando fora. Eu dei instrução na Nigéria, dei instrução no Equador, na TAMI, e instrução para outras empresas aí de simulador. Então, foi uma experiência muito rica, o 727. E voei 11 anos ele, e depois veio a opção, eu podia ir para o 707 ou Airbus A300. Isso, me lembro. Eu fiquei no dilema, tá? Entre um avião moderno, mas ele não ia muito longe, ele ia a Miami, e era a rota mais longa que o A300 fazia, o resto era aqui dentro do Brasil. Então, entre voar ele ou voar um avião antigo,
no mundo inteiro, porque o 707 era cargueiro, voava para o mundo inteiro, até Egito fazia e tudo, né? E depois reativaram voos de passageiro para a África e tudo, ia para Tóquio e tudo. Então, mas aí o que pesou mesmo não foi bem isso, foi que eu assisti a chegada desse avião, meu pai, eu trazendo ele da fábrica, Qual né, avião? o 707. Ah, sim. Eu era estudante, era calça curta ainda em Porto Alegre, e estava no aeroporto quando tiraram o rasante dele lá, coisa inesquecível. Coisa mais linda, Então, né? então isso pesou muito na minha decisão, de que eu quero voar esse clássico da aviação. E não me arrependo. Esse aí eu não me arrependo, não. Exato. Porque depois O, eu aer- vou ao o, o, DC-10, que o, era a tecnologia do Airbus, né? Muito parecido também. o A300 é uma referência em termos de ainda ser o início da Airbus entrando na aviação, né? Porque até então não existia Exato. Airbus e tal. E aí eles fizeram um misto ali com ainda não é joystick, é manche, ainda tinha um flight, né? Chegou até E- aquele da VASP, o flight meio que estava de extra ali, porque não fizeram atividade para ele, era só para atender requisitos, eu acho que de sindicato. É verdade. O Mas zero sete aí eu fui, 07, um certo tempo, em torno de 3.000 horas, a média dos aviões que eu voei em torno de 3.000 horas. E dali para o DC-10, e do DC-10 eu fui para o 747, uma, assim como o DC-3, é outro avião que me realizou muito. Eu não cheguei a voar 400, né, que seria, vamos dizer assim, a realização plena, mas voei o 300, 200, 300, e que é um avião que realiza o piloto, viu, pelo tamanho, pelas dimensões dele, por tudo que ele representou, né, na aviação comercial, o número de passageiros que transportava. Eu cheguei a voar o Kombi, que ele transportava o equivalente a um DC-10 de passageiro, a um 707 cargueiro, o Jumbo, e um DC-10 de passageiro. Era o número de passageiros no DC-10 e o que sobrava levava carga equivalente a um 707. E Então, aquele era 07 Kombi que a Varig chegou a ter, eu me lembro de ter visto fotos aí, assim, de um 07 Kombi, ou seja, parece que a seção dianteira que era a carga e a traseira. exatamente isso. Eu não cheguei a voar ele, não, mas eu tomei conhecimento. Eu acho que ficou pouco tempo na Varig. Eu acho que essa configuração foi proibida pela FAA, motivada pelo risco de contaminação, né, de cargas, produto químico próximo no mesmo ambiente com a mesma pressurização. Acho que teve alguma imposição desse tipo, assim, porque É, nunca mais fizeram. e aí, então, eu fui para o DC-10, 747. Do Então, eu vou repetir 47, aqui. Com flight, tu estreou no 727, depois vou com flight no 07, estou puxando a brasa para o meu assado, depois do DC-10, no 47, só não teve no 777, tu voa MD-11 também? o MD-11. Então, eu fiz a minha estreia sem flight no MD-11. Eu tinha voado muitos anos com flight. Eu não perdi o hábito de toda hora olhar para o lado e pedir alguma coisa. Não é sensação, não, é isso mesmo que acontecia. Né? Eu tenho uma história para contar, e já contei esses dias, vou repeti-la aqui, que era com o nosso querido colega, o Forte, né? Comandante Forte, aqui de Novo Hamburgo, né? Lembra dele? O João Aquele Forte. piloto. João Forte. O Forte veio bastante com ele no DC-10, e aí depois ele foi para o Jumbo e voltou, né? Aí foi É, para o MD-11. E aí ele me disse, Oscar, vou te contar, descobri que tu estava me enrolando lá no DC-10, que tu pagava um mistério naquele take-off data, um mistério naquele Yellow Monster lá, que era o Quick Ref, e agora eu estou lá no D11 e não tenho, está tudo dando certo. Aí diz ele, ainda bem que está dando certo, que se não der certo eu não sei o que fazer. O Forte era especial, né? Ele e o Caran eram uma dupla especial para contar a é história. verdade. É verdade. Eu gostava muito dele.
Mas a minha estreia foi no MD-11. Eu me adaptei bem, eu tinha lido já muito sobre o MD-11, eu tinha sido flight standard na Varig, né? Então eu tinha que lidar com vários tipos de aviões e padronização, e entrei nessa parte de Glass Cockpit também, para entender e tal. E quando eu fui para o MD-11, eu já conhecia um pouquinho da filosofia e sabia que eu tinha que esquecer muito daquilo, tudo que eu tinha feito no passado, né? Se eu quisesse me dar bem com o Glass Cockpit. Então, assim eu fiz. Agora, eu, de vez em quando, sentia saudade de você lá. Eu lembro de uma chegada minha em Londres, com aquelas tempestades bravas de lá, de Londres, no inverno, com neve, com coisa, a gente em órbita, fazendo espera, entendendo aquele inglês horroroso deles lá. E, e era um voo que a gente fazia com tripulação composta, eu acho, a gente fazia até Paris, até Londres, e depois de Londres, no dia seguinte, ou 2 dias depois, não lembro, você dava uma chegadinha em Copenhague ou Amsterdã, fazia um voo tripulação simples ali, tá? Bate e volta. E nessa volta eu peguei o negócio enrolado em Londres, e ali eu comecei a sentir falta de ter mais um ali dentro da cabine, porque quando a gente tinha mais o copiloto, ainda ajudava, né? Dizer, bom, tem mais um copiloto. Essa vez eu não tinha, e me deu uma pane ali, tá? Deu uma pane que requeria checklist, um negócio, não lembro direito o que era, mas era algo a ver com pressurização, tá? E a gente em órbita, com esse negócio de antiás tudo ligado lá, e o cara dando toda hora fonia em cima e tudo, e a gente não tinha chance de fazer o procedimento, estava ali com o warning aceso ali, e não tinha. Eu dizia para o piloto, pega aí o checklist e lê aí. Eu tinha que ler o checklist, não era nada de memory item, não. Uhum. E aí ele pegava o checklist e o cara chamava. E já mandava fazer algo diferente. E já não sei o quê. E aí, então, eu estava explicando dessa falta que eu senti do flight nessa chegada em Londres, né? Então, deu a emergência, nós não tivemos tempo de ler o checklist, não conseguia, e eu mais ou menos lembrava de ter feito aquele simulador e tal, e fui fazendo, orientando o copiloto ali, fizemos manualmente tudo, sem checklist. Acho que deu mais ou menos certo tudo, e fomos até o pouso. Depois, no pouso, nós fomos ler para ver o que a gente tinha feito, né? Então, aquilo que eu tinha lido, que era aquela briga, né, de sindicatos e tal, que um avião desses tinha que ter mais um, porque numa hora de emergência aconteceu ali comigo, tá? E eu senti que a coisa precisava. Apesar de que o MD-11 era um avião bem inicial ainda, né, de two-man cockpit, né? Depois eu fui voar o 77 e ali já estava a coisa mais sedimentada, né? Já era mais tranquilo. Eu notei uma diferença grande do MD-11 para o 77 no automatismo. O MD-11 era muito automatizado, muito. Tinha coisas ali que eu pensava, poxa, eu nunca liguei pitot nesse avião, né? Poxa, será que eu esqueci ou não se liga? Ou como é que é isso? Né? Aí vou descobrir que quando ligava o switch tal para acionar não sei o quê, também acionava o aquecimento de pitot e não sei o quê. Então, ele era cheio dessas coisas, aquelas transferências de combustível, tudo automático. Eu pensei, bom, agora eu vou para o 77, eu vou cruzar os braços e ele vai voar para mim, né? Ao Não contrário, foi tá? assim. Eu peguei um avião que me realizou mais, porque ele não era muito automatizado, não. Você, na hora da partida, você tinha que ligar tudo que um aviador quer fazer mesmo, e que no MDOS não se fazia. Você tinha que ligar bombas hidráulicas, tinha que ligar as bombas elétricas, tinha que fazer aquela sequência para dar partida no motor, que o MDOS não se fazia, tudo sozinho lá. E tinha que balancear combustível, fazer o balanceamento de fuel balance, né? Eu esqueci a Ele, frente quando ele tinha tem. combustível também no estabilizador horizontal, né? Tinha, era automático. Você, quando cruzava 18 mil pés, ele transferia lá para trás para tornar o CG traseiro,
e com isso aumentar o range dele, diminuir o consumo, né? Ou seja, trazer ele em cruzeiro. E isso aí é outra conversa, porque tornava esse avião meio instável no cruzeiro, a verdade é essa. Se ele saísse do piloto automático, teve vários problemas aí em cruzeiro de instabilidade, ele tinha que treinar recuperação de altitude anormal, tudo com ele, né? Bom, mas ele tinha por exemplo, perdia estava voando simulador, né? E o 77 ficava monomotor e eu tinha que fazer transferência, né, de combustível, né? Usar crossfeed, que a última vez que eu tinha usado era no AVE. Então, eu fiz na Boeing, né? O instrutor a toda hora me chamava atenção. Você está esquecendo muito de fazer balanceamento de combustível, não sei o que. Eu não lembro mais, eu tenho que lembrar e tal. É porque o MD-11 não fazia. No 47 o Flight fazia, o DC-10 do 40, então 07, tudo, né? Então, fui me defrontar com isso. Era um avião com menos recursos automáticos. Era o que a Boeing dizia, a última palavra aqui é do comandante, né? E então ela não queria um avião tipo da Airbus, que é excessivamente automatizado. Você sabe que tu comentou alguns itens aqui que eu vou fazer uns detalhamentos. Durante esses novos podcasts que a gente tem feito, eu tenho escutado comentários e tenho recebido comentários a respeito do quanto é interessante, e aí tem uma grande quantidade de pessoas que não tiveram essa oportunidade que nós tivemos de voar uma época tão especial, para lugares tão especiais, passamos a nossa vida envolvida em cockpit em vários países pelo mundo, e os caras mencionam isso, e aí mencionam, vocês tiveram uma coisa que é muito interessante. E aí eu percebo que o público, em geral, gosta de coisas diferentes. O crossfeed, sabe, falando com facilidade que eu sei o que é a transferência de combustível procedente de um tanque para o outro, para evitar que o avião fique mais pesado. Tá? Mas um outro item mencionou aqui em relação à pane do MD-11, tu acabou fazendo ela pelo teu conhecimento, e sabendo do conhecimento, a gente, na realidade, tem ideia. Quer dizer, no fundo, tu era uma bagagem grande, né? Um flight que conhecia o DC-10 e conhecia o MD-11 e sabe que pressurização, vem sangria de lá e tem tal, e aí consegue se safar. Se é um cara que não tem essa bagagem, é mais complicado. Né? Na oportunidade, eu fui presidente da Mivar por 3 gestões, vice-presidente por mais 3, eu sempre estive envolvido com a Associação dos Mecânicos de Voo. Nessa oportunidade que estava chegando o 67, que foi o primeiro intercontinental já sem FE, né? A gente lançou uma campanha com adesivo de botar em mala que era Safer Aircraft Carry Flight Engineers, que era aquela, dizer, olha, se querem segurança, tem que ter e tal. E aí eu li esses tempos, eu me lembro que na época nós éramos associados à FEIA, que é a Federação Internacional de FEs, e eles mencionaram que teve uma empresa, a ANSA, da Austrália, pediu o 767 com o terceiro homem com um painel, porque para atender as exigências sindicais. E aí a Boeing fez, mas botou ali o indicador de pressão de óleo, né? Eu acho que ainda voa esse 767, não sei. Imagina o custo operacional, mas sabe como é? Voasse... eu ia perguntar, ground school de 777, só do 777 foi na fábrica, foi na Boeing. Os demais não, né? MD-11? O MD-11 eu fiz na Alitalia, né? Com o pessoal da Varig, mas lá no simulador da Alitalia, em Ostia, né? E o do 77 foi total, desde o ground school, tudo, é pacote completo lá. Tem um tempão em Seattle. Um treinamento rigoroso, viu? A gente estava acostumado aqui no Brasil, que a gente... Eu não, os instrutores tinham cursos de didática e eram mais voltados a ensinar de forma mais pedagógica e tudo, né? E eu peguei um pessoal lá que só cobrava, né? Eles cobravam. Eu tinha que chegar no hotel e com um colega junto e fazer
tudo do dia seguinte, porque eles iam cobrar e ameaçavam com o cheque do FAA, se fizer isso, o FAA vai fazer isso, vai fazer aquilo. A Então, tua foi um dupla não foi o treinamento... Bacelar lá. Quem era a tua dupla lá Não, no não, era Pentecostal? o Delamar. É. Enquanto ele, mensalmente aqui, até estou querendo convidá-lo aqui, mas sou meio ruim nesse negócio de falar, nada. Parceirão, né? Gente boa. Ah, não, é bom papo. Agora ele Bom ganhou o papo. apelido de Papa, porque ele é parecido com o novo Papa, se olhar bem, assim. E aí, cada Ah, vez que ele pois é, chega, o pessoal. verdade. Mas então foi um treinamento assim muito estressante, viu? Uma- Porque o tempo todo com cobranças, cobranças e coisa, né? Então, não sei se o instrutor que eu peguei também era. Um dia eu conversei com ele, falei com ele, almocei com ele, falei do instrutor na Varig, como é que era formado, os cursos que ele tinha para poder dar instrução. E ele, poxa, mas que maravilha! Você vê, eu vim da Força Aérea, eu ensinava os militares a voar caça, não sei o que, me jogaram aqui dentro, eu estou ensinando vocês. Né? Foi o que ele me disse. Mas saiu tudo bem. Aliás, a nossa turma lá fez bonito, todo mundo com elogios e tudo. Eles não conheciam muito essa empresa aqui da América do Sul, né? Eles talvez conhecessem outras de outros países e não tinham lá muito boas impressões e tal. E então eles começaram com a gente assim de uma forma, eu diria, com um pezinho atrás, viu? A gente, à medida que foi evoluindo, foi mostrando que, peraí um pouquinho, a gente tem muito mais experiência que vocês, já, vamos Exato, mais tempo exato. que vocês e tal, e no fim, poxa, ficaram amigos e muitos elogios e tudo lá. Então, Souza Pinto, nós temos já com 40 minutos uma boa conversa, mas tem algumas coisas que é importante que tu deixe, a intenção nossa é exatamente mostrar à sociedade brasileira o que foi a Varig, como a Varig contribuiu para o desenvolvimento dos voos, como ela contribuiu para o desenvolvimento das cidades do interior do Brasil. Muitas dessas não estão mais nem atendidas, né? Obviamente, tu que já é filho de um variguiano nato, que já era teu pai formado, fez a empresa ficar grande, e nós contribuímos também, cada qual o nosso... Mas eu queria, antes de tu mencionar esse amor pela Varig, tu teve uma passagem pela Webjet que foi muito boa, né? A empresa eu tenho muito carinho, achei ela muito simpática. Foi, acho que a primeira low cost do Brasil, né? A primeira low cost verdadeira. Tem outras que dizem que são, mas só sabe low cost só na hora de servir as barrinhas de cereal. Né? Tem A isso. Webjet, a proposta era low cost mesmo, e a Webjet me realizou muito, porque não estava nos meus planos ser diretor de operações numa empresa emergente. Né? Claro, eu nem sabia que ela podia existir, nem nada. Eu queria ser instrutor de simulador, e era o que eu tinha. Eu e o comandante Sérgio Gomes, a gente tinha uma empresa que dava treinamento de simulador, depois que nós aposentamos e tal. E era o que a gente fazia, até que veio pedido para a gente fazer um tipo de assessoramento na Webjet. Né? E dali houve um fato bem desagradável na época, que quem ia ser diretor de operações acabou falecendo num acidente de carro, e eu e Sérgio assumimos aquela diretoria lá. Né? E então foi uma oportunidade da gente criar operações para mim, então, que fiquei a minha vida toda na Varig, eu sempre atuei dentro de operações, né? A parte de treinamento, a parte de segurança de voo, depois piloto-chefe, flight standard e tudo. E então, mas só que eu estava dentro de uma diretoria de operações que existia, né? Eu não tinha criado ela, né? E então, ali na Webjet foi uma chance de eu criar operações da forma que eu achava que tinha que ser. Eu tive que me assessorar, porque se deixasse eu ia criar uma varigzinha ali, né, que eu conhecia, né? Eu tive que me assessorar de pessoal mais novo aí, tudo, que conhecia muito empresas low cost e tal, a filosofia, para poder fazer uma filosofia diferente de operações. E aí foi o que eu fiz lá, ajudado aí por vários outros colegas, principalmente da Rio Sul, muito comandante da Rio Sul lá e tudo.
E uma empresa super simpática, foi uma pena o que aconteceu com ela, quer dizer, mais uma pena, né, de empresa aérea que tinha tudo para seguir em frente e se vai, mas foi Mas muito era bom. exatamente porque estava bem estruturada é que outros vieram e tinham que estrangular para que ela não ficasse, porque ela estava muito bem Exatamente, estruturada, motivada por essa bagagem que foi implantada lá por ti e outros colegas, sempre. Essa foi a minha exatamente. visão desde que eu vi o assunto. Então, se quiser fazer um encerramento aí mencionando a história Varig, ou o teu sentimento pela Varig, será bem-vindo. Eu nasci dentro da Varig, né? Como eu comecei falando aí, né? São Paulo, sentado já no Link Trainer e tudo. E então, eu diria que eu tenho muitos anos de Varig, né? Participei mais do que o normal dos funcionários da Varig, porque eu praticamente nasci. Meu pai era um apaixonado pela Varig e por aviação, então ele estava sempre exercendo algum cargo, e eu gostava muito disso, e ele sabia, eu e meu irmão também, ele estimulava muito a gente estava sempre com ele, me levava para a Varig, ele ficava lá, e eu tomava conhecimento de muita coisa, participei de várias reuniões com o Rubem Berta. Por que eu participava? Porque a minha mãe, ela ia buscar meu pai no aeroporto na época, tinha um carro e era perto, a gente morava perto, ela ia lá apanhar ele no aeroporto e levava a filharada, né, junto no carro, né? E quando chegava lá, não tinha celular e tal. Então ela pedia para sempre eu, e às vezes junto com o Fernando também, o Fernando era mais novo que eu, para ir lá em cima avisar o pai que ela está lá embaixo, né? Aí chegava lá, geralmente estava ele enfiado numa reunião lá, o Rubem Berta. E a gente ficava ali, sentado, ouvindo. E a gente ficava meio assustado, porque eram reuniões tensas, o Rubem Berta era muito enérgico, né? E a gente achava que eles estavam brigando, né? E depois ficava assim, surpreso de ver que eles estavam, na hora da saída, todo mundo sorrindo, se despedindo, rindo, contando piada e tal. E, poxa, depois a gente se deu conta, esse é o mundo empresarial, né? As reuniões são quentes, mas é só naquele momento ali. Então, o que eu Quando posso tu entrou dizer? na Varig, eu lembrei agora, quando tu entrou na Varig, o Berta tinha falecido um pouquinho antes, então? Tinha um pouco antes. Ele faleceu, acho que em 66, eu acho. Eu acho que é Eu, 66, 67. eu fazia ainda uma faculdade quando eu cheguei de carro, e meu pai, pô, ainda bem que chegou, o Berta faleceu. Pegou o carro e foi embora para o Varig, lá para o velório e tudo. E logo depois eu entrei na Varig. Então, o que eu posso dizer da Varig? Eu participei muito de tudo, ativamente, né? Mesmo quando não era funcionário da Varig. Depois eu passei a participar como funcionário, me dedicando a tudo que eu pudesse lá para ajudar, um idealismo enorme. E então, houve o que houve, né? É uma coisa que eu assisti a ascensão e a queda, né? Eu saí antes da falência dela, eu saí com todos os meus direitos garantidos e tudo, não tem nada, não tem ação contra a Varig, não tem nada, eu saí com tudo direitinho, não tem problema. E eu fui presenciar, eu não digo a falência, porque a falência foi consequência da parada de voo dela, ela foi parando aos poucos, né? Eu fui Eu já não estava na Varig, mas presenciando isso, a quantidade de aviões que foram se acumulando, parados e tal, e ela foi morrendo aos poucos, e de repente decretada a falência, né? Então, assisti isso, me marcou muito um evento que eu participei, que ali, para mim, marcou que essa empresa não vai longe. Eu tive um 777 arrestado em Paris. Eu estava todo mundo pronto, eu já estava com a clearance para esse voo que eu falei que ia para Amsterdã, bate e volta. Para Estocolmo. Para Exato, Estocolmo. isso. E eu estava já com tudo pronto, entrou o gerente e disse, comandante, uma péssima notícia. Sentou ali, ele estava branco, assim, estava transtornado, né? Caramba, por que pode ser tão ruim assim? Arrestaram esse avião. Como assim? A polícia francesa está a bordo e arrestou o avião. Esse avião tem que ser devolvido
judicialmente para o Lessor. Bom, ali me marcou muito, porque, primeiro, que é um fato totalmente inusitado. Eu não tinha sido treinado para aquilo. E eu não sabia que eu era o comandante ali, era o representante da empresa, não era o gerente, não. Ele deu toda a ação para mim, transcrita, né, traduzida por uma francesa ali, que traduzia para o português. E depois queria que eu assinasse, aí eu liguei para o advogado e tal, ele disse, não assinar nada. Ele entendeu bem que eu não podia assinar, eu não era dono da empresa. E ali nós tivemos que tirar tudo que era da Varig e deixar tudo que era do Lessor dentro do avião. E aí, para saber o que é de um, o que é de outro. Horas ali dentro daquele avião fazendo isso, tá? E num clima Mas pesado. a dor do ato, né? Isso é uma coisa que entra lá dentro. Então, a moral lá embaixo, e tendo ainda que fazer isso, eu tive que reunir o pessoal, explicar, tinha comissária chorando e tudo. Conseguimos fazer tudo. O oficial de justiça, muito gentil, não, sem expressar, sem nada. Dúvidas a gente tirava com ele e tal. E aí saímos do avião, passamos na frente, no finger, que era aquela janela, e estava o nariz do avião ali, acho que é o DRA, né? Escrito Rubem Berta, que era o nome do primeiro, né? Era o Rubem Berta e o Otto Ernst Mayr. Né? Aí eu falei para as comissárias que estavam chorando, eu digo, olha aí, ó, vocês acham que o Rubem Berta vai deixar levar esse avião, né? Aí consegui dar uma levantadinha na moral. Então, nós ficamos 3 dias em Paris, a gente não aguentava mais, ia a restaurante, a gente comprava aqueles patê, aqueles baguetes, levava para o quarto para comer, coisa, aquela tensão. Eu pendurei meu uniforme, digo, para mim, encerrou, porque eles vão arrestar o segundo avião, tinha 2 preconceitos, e eu já tinha passado dos 55, tinha direito a aéreos, tudo. Acabou. Passava, olhava o uniforme e dizia, isso aí nunca mais. E eles não conseguiam negociar porque a diferença de fuso horário era Paris e Los Angeles. Era uma confusão enorme para negociar. Então, até que resolveram. Eu fiz contato direto com o Fernando, que já estava na TAP, e ele fez um monte de perguntas, mas tinha pilotos, levaram o avião? Não, arrastaram o avião lá para um canto lá. E aí ele disse, não, eles estão ameaçando só, eles não vão arrestar esse avião. E foi exatamente isso. De repente chegaram a um acordo e tal, e nós aqui levamos de volta o avião para o Brasil. Quando decolei, veio uns comissários, queriam festejar, comemorar e tal, e eu digo, olha, não comemorem muito, não. Eu ali senti que a coisa não ia muito longe, não. Começou a caça, né? Ali iniciou a caça. Então, eu assisti, infelizmente, Ascensão e Queda da Varig. Foi uma grande empresa, deixou uma grande marca, criou grandes profissionais. Hoje, os nossos colegas estão pelo mundo e é uma mão de obra muito bem aceita, porque tem uma formação alta. Né? Teve uma escola de formação chamada VAI, uma outra chamada EVAER, depois criou as ciências aeronáuticas, isso é muito bonito. Isso é incentivador. O que me motiva a fazer essas entrevistas e mencionar isso, porque é para passar para a sociedade que desconheciam isso. Nós estávamos lá dentro e nem notávamos que isso era assim, mas era muito bom. Comandante, eu fico extremamente agradecido pela sua participação. Um forte abraço, votos de saúde, esteja sempre por aqui, tá bom? Ok, muito obrigado aí esse convite e te desejo toda a sorte do mundo aí nessa tua bela empreitada que está levantando e perpetuando o nome da Varig. Estou sempre à tua disposição para o que você necessitar. Grande abraço. Grande abraço.